Vamos lá, oitavo ano. É o seguinte, como a gente já terminou as correções da nossa atividade, então hoje nós iremos estudar grandezas proporcionais, certo? É um conteúdo que a gente já viu no nosso sétimo ano, certo? Grandezas proporcionais, e que a gente vai rever no oitavo ano. Então observe o seguinte, quando a gente fala grandeza, pessoal, eu tenho que saber o que é grandeza, né? Grandeza, como no módulo de vocês tem bem destacado, é tudo aquilo que você pode contar ou medir. Como, por exemplo, quantos anos você tem, certo? Então, quando eu pergunto quantos anos você tem, você vai me dar como resultado um número. Qual é a velocidade do seu carro, né? Você também vai responder através de um número. Então, se eu perguntar quantas pessoas moram em sua casa, então são perguntas que você vai responder com números, certo? Então, grandeza é tudo isso que você pode contar ou medir, certo? E aí nós temos dois tipos de grandeza, certo? Aqui nós temos alguns exemplos, como a área é uma grandeza, né? Quando eu digo assim, quantos metros quadrados tem sua casa, certo? Quantos metros de piso pegou a sala de sua casa, então isso é área, certo? Capacidade, quando eu pergunto qual é a capacidade de uma garrafa, então essas perguntas são relacionadas a números, velocidade média, certo? Então tudo isso são chamados de grandeza. E aí nós temos dois tipos de grandeza. Nós temos a chamada grandeza diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcional. Quando é que uma grandeza ela é diretamente proporcional, pessoal? Ou quando é que ela é inversamente proporcional? Certo? Primeiro, a grandeza ela é diretamente proporcional quando você encontra uma razão, ou seja, uma constante, quando você divide um número pelo outro, certo? E acha uma constante, que é o mesmo resultado que vai dar para cada uma dessas divisões, certo? Então, quando elas são diretamente proporcionais, essas grandezas ou elas aumentam, certo? Na mesma proporção, se uma dobrar, outra dobra, se uma triplicar, outra triplica, certo? Ou então elas diminuem, certo? Na mesma proporcionalidade. Então, quando as duas aumentarem ou quando as duas grandezas diminuírem, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcional. Então, ou as duas crescem ou as duas diminuem. Então, elas são grandezas diretamente proporcional. E as grandezas inversamente proporcional, então, é quando uma cresce e a outra diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcional. Então, a gente tem duas situações aí, a gente vai ver duas situações que envolvem grandezas diretamente proporcional. Na primeira situação, ela diz o seguinte aí: uma torneira goteja 45 gotas por minuto. A grandeza, quantidade de gotas e a grandeza, tempo, são diretamente proporcionais. Veja o quadro. Vamos analisar esse quadro aqui, certo? Observe o seguinte: se essa torneira ficar aberta durante um minuto, apenas um minuto, ela goteja 45 gotas. Automaticamente, se ela ficar 2 minutos, 90 gotas. 3 minutos, 135 gotas. 4 minutos, 180 gotas. E assim, 5 minutos, 225 gotas. Ou seja, observe, pessoal, que as duas grandezas elas estão aumentando. Ou seja, quanto mais tempo a torneira ficar aberta, mais ela vai gotejar, mais ela vai, certo? Gotejando ali. Então observe que os dois lados, as duas grandezas estão crescendo, estão aumentando. Então observe o seguinte: quando eu faço essa divisão, 45 dividido por 1, certo? Isso aqui é chamado de, a gente já sabe que isso aqui é uma razão, que é a mesma coisa que fração. E isso é o que? É divisão, certo? Então quando eu pego, ó, 45, certo? Dividido por 1, qual é o resultado? 45. É o mesmo que eu dividi 90 dividido por 2, 45. 135 dividido por 3, 45.
180 dividido por 4 também vai dar 45. 225 dividido por 5, 45. Ou seja, se eu pegar a quantidade de gotas e dividir pelo tempo, certo? Você sempre vai pegar uma grandeza, dividir pela outra. Então observe que sempre que você fizer essa divisão, você vai achar o mesmo resultado, 45. Esse 45 que está sendo representado por essa letra K é que é chamado de constante, certo? O que é aquele mesmo valor que vai sendo repetido várias e várias vezes. Então é por isso que ele é chamado de constante. Então esse 45 ele é chamado de constante. Então é o resultado da quantidade de gotas dividido pelo tempo, certo? Então sempre que você dividir, você vai achar o mesmo valor. Então é por isso que ele é chamado de constante. Agora observe, né, na segunda situação. Ó, por semana um canil gasta 4 kg de ração para alimentar 10 cachorros de determinada espécie. O proprietário do canil comprou 30 kg dessa ração para a alimentação desses cães. Essa quantidade de ração é suficiente para quantas semanas? Observe que as grandezas, quantidade de ração, certo? As grandezas são quantidade de ração e que é medida em quilogramas e tempo medido em semanas são diretamente proporcionais, certo? Então veja assim o quadro aqui, ó, a quantidade de ração, ou seja, 4 kg de ração eles gastam em uma semana, certo? Consequentemente 8 kg vai dar para 2 semanas, 12 kg vai ser para 3, 16. Então observe o seguinte, ó, a grandeza, quantidade de ração e a grandeza, tempo, certo? Então as duas estão aumentando, certo? A ração que é dada em quilograma, o tempo é dado em semana, ou seja, 4 kg de ração dá apenas para uma semana. Consequentemente, observe que aqui, ó, ele está aumentando, 4, 8, ele vai aumentando. Se a quantidade de ração vai aumentando, consequentemente, a quantidade de semanas também aumenta. Quanto mais você comprar ração, mais tempo vai demorar para acabar, certo? Então observe que a mesma coisa, se você dividir, certo, a quantidade de quilos de ração pelo número de semanas, olha o que vai acontecer aqui. 4 dividido por 1 dá 4, 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 3 dá 4, assim como 28 dividido por 7 vai dar 4, 30 dividido por 7,5 também dá 4. Então observe que quando você faz essa divisão, você encontra um valor, e esse valor é chamado de constante, certo? Que é esse mesmo valor que você vai encontrar, certo? Então esse valor, que é chamado de constante, ele é representado pela letra K, certo? Então razão, certo? Isso aqui é uma razão, certo, pessoal? Quando você forma uma fração, essa fração é a razão, e essa razão ela pode ser representada por A sobre B ou A dividido por B, certo? Na forma geral. Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, basta eu dividir um pelo outro, certo? Para me saber se elas são diretamente proporcionais, basta eu dividir uma grandeza pela outra e encontrar sempre o mesmo valor, ou seja, eu tenho que encontrar uma constante daquele valor, certo? Então, observe que sempre que você dividir um número, a grandeza da ração pela grandeza do número de semanas, você sempre vai encontrar 4 como resposta, certo? E aí são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente vai ver como é que funciona a grandeza inversamente proporcional. Agora veja só como é que funciona as grandezas inversamente proporcionais. Nós vimos que quando as grandezas são diretamente proporcionais, basta a gente dividir uma pela outra, certo? E encontrar aquela constante, que é chamada de constante, que é o mesmo resultado. Já nas inversamente proporcionais, é o seguinte: as duas grandezas elas funcionam da seguinte forma: quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Na mesma proporção. Então veja só, pessoal, como é que funciona isso. Então observe o que nós temos aqui na nossa primeira situação, certo? Então, quando essas grandezas elas são inversamente proporcional, é quando nós multiplicamos uma pela outra e encontramos a constante. Observe a diferença de uma para outra. Na diretamente proporcional, é a razão de uma pela outra, certo?
aí a gente encontra aquela constante. E o que é uma razão? É uma divisão. Na diretamente proporcional é quando você faz a razão, quando você divide e encontra aquela constante. Na inversamente proporcional é quando nós multiplicamos, ou seja, quando nós fazemos um produto, certo? É quando o produto entre essas duas grandezas sempre vai dar sempre a mesma constante. Então vamos lá, ver a primeira situação e como é que funciona. Veja, na primeira situação, ela diz o seguinte: com a velocidade média de 90 km por hora, um automóvel leva 6 horas para percorrer determinado trajeto. Em quilômetros, a grandeza, velocidade média e a grandeza tempo são inversamente proporcionais. Ora, observe o seguinte: com uma velocidade média, certo, de 90 km por hora, esse carro faz um determinado percurso em 6 horas, certo? Ele faz esse trajeto em 6 horas. Agora observe o seguinte: a gente já sabe que velocidade média e tempo são inversamente proporcional. Como assim? Quanto mais você aumentar a velocidade, é claro que seu tempo vai ser diminuído. Então veja só, a 90 km por hora, certo? Se você anda a 90 km por hora, você está gastando apenas 6 horas. Mas observe o que está acontecendo: quando você diminui a velocidade, seu tempo vai aumentando, certo? Então, aqui está diminuindo a velocidade, certo? A grandeza, a velocidade, ela vai diminuindo. Em compensação, a grandeza tempo, ela aumenta, certo? Então, quanto menor for a velocidade, mais tempo você vai gastar para fazer esse percurso, esse trajeto. Então, observe o seguinte: observe agora que lá na grandeza diretamente proporcional a gente divide uma pela outra, na inversamente proporcional a gente vai multiplicando. Então, se eu multiplicar, ó, a grandeza velocidade pela grandeza tempo, olha o que vai acontecer: 90 vezes 6, aqui a gente já sabe que aqui vai dar 540. Se eu multiplicar 60 vezes 9, vai dar também 540. 54 vezes 10, 540. Então, quando eu multiplico, eu vou encontrar o mesmo resultado, certo? Esse mesmo resultado é que é chamado de constante, certo? Constante. O que é a constante? Porque está sendo repetido, certo? Está se mantendo aquele mesmo resultado. Isso é por isso que é chamado de constante, certo? Agora veja só na segunda situação. Em uma fábrica, 8 máquinas conseguem produzir em 10 horas de trabalho uma quantidade fixa de certo produto em quilogramas. As máquinas funcionam ao mesmo tempo. A fábrica adquiriu 12 máquinas novas, idênticas às já existentes e com a mesma eficiência. Qual é o tempo de trabalho em horas que as 20 máquinas vão gastar juntas para produzir a mesma quantidade desse produto? Observe que as grandezas, quantidade de máquinas e tempo, certo, são também inversamente proporcionais. Então observe aqui, ó, quando você aumenta, certo? Aqui nós temos a quantidade de máquinas. Observe aqui, ó, eu tinha 8 máquinas e fazia um certo serviço em 10 horas. Quando eu vou aumentando, eu vou comprando, você vai comprando mais máquinas, a tendência é o que? É diminuir o tempo, certo? Diminuir esse tempo que você gasta. Então, quanto mais máquinas trabalhando, menos tempo você vai gastar para fazer um determinado serviço. Então, observe que a grandeza, a quantidade de máquinas e tempo, elas são inversamente proporcionais. Observe que uma está aumentando e a outra está diminuindo, certo? Quanto mais máquinas você estiver trabalhando, menos tempo você gasta para fazer esse serviço. Isso quer dizer que vamos na multiplicação, ou seja, elas são inversamente proporcionais. Então, se é inversamente proporcional, a gente usa a multiplicação, a gente faz o produto delas. Então, ó, 8 vezes 10, a gente já sabe que 8 vezes 10 é 80. A mesma coisa, 16, 8 vezes 10, 16 vezes 5 e 20 vezes 4. Tudo isso aqui é igual a 80. Essa multiplicação é o mesmo resultado. Então, esse resultado aqui é chamado de constante. Então, constante é aquele resultado que vem se repetindo várias vezes. Você vai multiplicando, então, por isso que ele é chamado de constante, certo? Então, a diferença é essa. Na diretamente proporcional, você divide
e na inversamente proporcional você multiplica, certo? Então vamos aqui um exemplozinho prático aqui, ó. Nesse passo a passo ele diz o seguinte aí, ó. No quadro a seguir, a grandeza A, certo? Nós temos aqui a grandeza A e a grandeza B. Então a grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B. Ó pessoal, quando ele diz diretamente proporcional, então isso quer dizer que eu vou ter A sobre B, certo? Então toda vez que for diretamente proporcional, é A sobre B, certo? Aí o que é que vai acontecer aqui? Ora, ele quer achar o valor de X. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Então, ó, 50, certo? Sobre 4 é igual, certo? A 10 sobre X, certo? Então observe que isso aqui também eu posso fazer da seguinte forma para ficar mais fácil aqui, certo? Se você quiser, ó, 50 sobre 4 é igual a K. Quem é K? É a constante, certo? Essa constante, você vai pegar o 50 e dividir por 4, certo? 50 dividido por 4. Então aqui, ó, 5 por 4 é 1, 1 vezes 4 é 4 para 5, 1, baixa o 0 aqui por 10, vai dar 2, 2 vezes 4, 8, 8 para 10, 12, sobrou 2, acrescenta um 0 e uma vírgula, então 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20 para 20 nada, ou seja, 50 dividido por 4 é igual a 12,5, certo? 12,5. Ora, então isso quer dizer que se eu usar esse mesmo raciocínio, eu vou fazer o seguinte: A sobre B, quem é A aqui, ó, na grandeza é 10, para achar o valor de X, eu vou pegar 10 dividir por X, que tem que dar igual a constante, certo? Que é representado pela letra C. Só que essa constante é 12,5. Então, observe uma coisa aqui: 10 é igual. Esse X está no divisor aqui, está no denominador, pessoal. Ele está dividindo. Se ele está dividindo, ele vai multiplicar. Então, eu já sei que o meu K é 12,5, que foi o resultado dessa divisão. Então, eu vou substituir aqui, ó, 12,5, que é o valor do K. O X que está aqui, ele passa para lá para o segundo membro, ó, multiplicando. Então, ele vai multiplicar aqui por X, certo? Isso quer dizer que, para me achar o valor de X, esse 12,5 que está multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, eu tenho aqui, ó, X é igual a 10 dividido por 12,5, certo? Bora ver se a gente acha um espacinho aqui para a gente fazer. Observe o seguinte, ó, 10 dividido por 12,5. Eu tenho que aqui um número inteiro dividido por um número decimal. Primeiro passo: igualar as casas decimais para a gente poder tirar V. Então, eu tenho uma casa decimal aqui após a V. Então, eu vou acrescentar um zero aqui. Então, eu acrescento um zero aqui e vai ficar 100. Aí vai ficar 100 dividido por 125. Certo? Então, quando eu igualo essas casas decimais, observe o seguinte: eu tinha 10 dividido por 12,5. Uma casa decimal após a V. Então, eu acrescento um zero e tiro a V. Então, pessoal, vamos lá ver como é que vai ficar a nossa divisãozinha aqui. Ó, 100 dividido por 125. Então, quando você iguala as casas decimais, eu vou sumir com a vírgula, eu vou tirar essa vírgula. Então, vamos lá. Ó, primeiro, 100 dividido por 125. Dividendo menor do que divisor. O que é que a gente faz? Acrescenta um zero e uma vírgula no quociente e acrescenta uma vírgula, um zero no dividendo. Então, agora aconteceu aqui o que? Eu fiquei com 1000 dividido por 125. Ora, qual é o número que eu multiplico por 125 para dar 1000? 8, não é isso? Se eu multiplicar aqui 8, ó, 8 vezes 5, 40, certo? 8 vezes 5, 40, vai 4, 8 vezes 2, 4, 20, vai 2, 8 vezes 1, 8, 2, 10, então, ó, é exato. Então, isso quer dizer que o valor do meu X aqui
é igual a 0,8. Pronto, já achei o valor de x, né, pessoal? Já achei o valor de x. Agora vamos achar o valor de y. Para me achar o valor de y, é o mesmo raciocínio lá que a gente fez para achar o valor de x. Da seguinte forma, observe o seguinte: nós vamos pegar agora, eu já sei que é A, certo? A sobre Y tem que dar igual a K, né? Então veja só, aqui eu tenho 10 sobre Y, né? Y sobre 10. Então, ó, quem é A? Observe que o Y está na grandeza A. Então, eu tenho Y sobre B. Quem é o B? O B é o 10, certo? Então, Y sobre 10 é igual a K, certo? Mas nós já temos o valor de K, não é isso? Então, ó, bora lá. Y é igual, lembrando que o valor do nosso K é 12,5, que nós já fizemos aqui, ó, logo no início, aqui, ó, deu 12,5. Então é só substituir, eu já sei que é 12,5, é isso? Isso quer dizer que, ó, Y sobre 10 é igual a K, certo? Então, esse K é quem? 12,5, é isso? Pronto, 12,5. Pronto, ó, Y sobre 10 é igual a K, que é a constante. Y sobre 10 é igual a 12,5, certo? Esse 12,5 é o valor do nosso K. Agora observe o seguinte: o 10 está dividindo aqui no primeiro membro, né? Ele está dividindo, né, pessoal? Ele dividido por 10. Se ele está dividindo no primeiro membro, ele passa multiplicando para mim achar o valor de Y aqui. Ele vai ficar assim: Y é igual a 12,5 vezes 10. Ora, isso aqui nem precisa fazer conta, né, pessoal? A gente já sabe que toda vez que você multiplicar um número decimal, né, um número decimal por 10 sem o 1000, basta deslocar a vírgula. Como é que a gente vai deslocar? Se eu estou multiplicando por 10, essa vírgula é deslocada. Quando eu multiplico, a vírgula é deslocada para a direita. Então essa vírgula ela vai ser deslocada para a direita uma cada decimal. Ou seja, ela vai pular o 5. Então, o valor de Y vai ser quem? 125. Pronto, certo? Então, encontrado o valor de A, de X e Y, certo, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês agora o seguinte: vocês irão fazer, certo, pessoal? Vocês irão fazer uma atividadezinha aí da página 43, ou seja, a parada obrigatória da página 43, certo? Vocês vão dando uma olhadinha nos exemplos, certo? E tentarem resolver aí. E na próxima aula a gente corrige. Então, bom final de semana e faça atividade. Então, parada obrigatória da página 43. Falou? Bons estudos e até a próxima.